A autodisciplina é a chave para alcançar seus objetivos, seja na escrita, na arte, no trabalho ou em qualquer área da vida. Nesse vídeo, iremos explorar 12 insights cruciais que Marco Aurélio nos oferece sobre como cultivar essa habilidade vital. Aprenderemos como encontrar nosso propósito, confiar em nós mesmos, enfrentar a adversidade voluntária e muito mais. Antes de começarmos, eu agradeceria se você curtisse o vídeo para me ajudar a continuar a espalhar a filosofia estoica. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo. O conhecimento é poder. Assista ao vídeo até o final e juntos podemos nos fortalecer e construir vidas mais disciplinadas e gratificantes. Então, vamos começar esta jornada juntos. Embarque em uma jornada fascinante em direção à autodisciplina com as sábias palavras de Marco Aurélio, o lendário imperador de Roma, que governou de 161 a 180 d.C. Conhecido como o último dos 5 bons imperadores, Marco Aurélio deixou um legado duradouro por meio de suas meditações. Nestes escritos, ele compartilha lições profundas sobre como construir a autodisciplina, que permanecem tão relevantes hoje quanto eram na Roma antiga. A autodisciplina, como nos ensina Marco Aurélio, é o alicerce sólido que sustenta uma vida de propósito e realização. Ela se inicia com a profunda introspecção, destinada a descobrir o propósito individual que nos orienta em nossa jornada existencial. A jornada de autodisciplina é uma caminhada de autodescoberta e crescimento pessoal, onde a busca pelo propósito se entrelaça com a construção de uma vida de realização e significado. O filósofo Marco Aurélio, ao dizer, "Tenho que ir trabalhar como ser humano. Do que eu tenho que reclamar se estou fazendo o que nasci para fazer, as coisas para as quais fui trazido ao mundo? Ou é para isso que fui criado? Ficar encolhido debaixo das cobertas e me manter aquecido?" Expressa a ideia de que cada um de nós é dotado de um propósito intrínseco, uma missão que nos impulsiona a agir e a contribuir com o mundo. A reflexão sobre nossas ações diárias e como elas se alinham ao nosso propósito é um exercício contínuo que nos leva a um estado de autoconsciência e clareza de objetivos. É, portanto, nossa responsabilidade primordial buscar e compreender esse propósito, pois é ele que nos motiva a sair da cama a cada manhã, cheios de determinação e entusiasmo. Quando possuímos uma compreensão clara de nossos objetivos e de como nossas tarefas diárias se encaixam nesse panorama, a autodisciplina se torna uma aliada poderosa na busca pela realização. A cada amanhecer, renovamos nosso compromisso com a busca de nossos objetivos, fortalecendo assim nossa resiliência e determinação. Imagine, por exemplo, que você se depara com um pneu furado em seu veículo e, para seguir adiante, é preciso trocá-lo. Nesse cenário, seu propósito se torna cristalino: trocar o pneu rapidamente para continuar sua jornada. Independentemente de quão cansado ou desanimado você possa se sentir, o propósito o impulsiona a realizar essa tarefa. Aqui reside a essência da autodisciplina: encontrar razões sólidas para agir e se comprometer a executar uma atividade até o fim. Essa determinação em cumprir nossas tarefas, mesmo em face de desafios, é o que nos diferencia como indivíduos disciplinados. Se seu desejo é se tornar um escritor, você deve escrever todos os dias. Se almeja ser um artista, dedique-se diariamente à criação e ao desenho. Na verdade, qualquer empreendimento que você queira abraçar não requer necessariamente mais motivação, pesquisa exaustiva ou conselhos intermináveis. A chave é simplesmente começar a praticar algo que lhe desperte interesse e enfrentar cada novo dia com determinação, pois é o propósito que infunde em você um desejo interno, um impulso vital e a motivação necessária para avançar rumo a seus objetivos. A prática diária
molda nossa capacidade de autodisciplina e nos ajuda a criar hábitos que sustentam nossos objetivos a longo prazo. A autodisciplina, por sua vez, está intrinsecamente ligada à capacidade de criar razões convincentes para agir e, em seguida, se comprometer com a conclusão de cada tarefa ou atividade até o final. Devemos confiar em nossa própria capacidade, como ressaltado por Marco Aurélio, e transformar nossos desejos em pedra, mantendo nossos apetites sob controle e concentrando nossa mente de forma implacável em nossas metas. Quando aprendemos a dominar nossos impulsos e a manter o foco em nossos objetivos, estamos no caminho certo para uma autodisciplina sólida e duradoura. Uma vez que tenhamos um propósito sólido e definido, é chegado o momento de traçar um plano de ação concreto que nos guiará em direção a nossos objetivos. Esse plano não apenas deve contemplar nossas metas finais, mas também consistir em marcos intermediários, que subdividem nossos objetivos em etapas gerenciáveis e concretas. A estratégia de dividir nossos objetivos em etapas menores nos permite medir nosso progresso de maneira mais eficaz e nos ajuda a manter o foco em cada passo do caminho. Os marcos intermediários são como faróis que nos orientam, assegurando que estamos trilhando o caminho certo em direção ao resultado almejado, ao mesmo tempo em que nos conferem um senso de controle e realização. Essa tática coloca o indivíduo no comando de suas ações e projetos, mitigando a sobrecarga e, por conseguinte, combatendo a procrastinação que pode levar à estagnação. De fato, onde há estagnação, a autodisciplina não pode prosperar. A capacidade de definir metas intermediárias e trabalhar consistentemente em direção a elas é um componente-chave da autodisciplina duradoura. Outro aspecto crucial ressaltado por Marco Aurélio é a importância de estar presente em cada dia. Ele nos convida a construir nossa vida, ação após ação, e a nos contentar com a realização máxima possível de cada uma. Esta é uma prática que nos desafia a manter uma presença constante e comprometida em nossas atividades diárias. Mesmo após a definição de um propósito sólido e a elaboração de um plano de ação, aproximadamente 95% das pessoas ainda falham em alcançar seus objetivos. A razão para esse insucesso reside na falta de consistência. Portanto, é fundamental estar presente dia após dia, comprometendo-se com o trabalho necessário para alcançar nossos objetivos. O simples ato de comparecer e se dedicar a nossas metas contribui enormemente para a construção da resistência mental, desenvolvendo foco e aceitando o processo árduo necessário para alcançar conquistas grandiosas. A autodisciplina, no cerne, é um hábito de consistência, a capacidade de realizar ações repetidamente, mesmo quando a vontade parece escassa. Mesmo em situações em que falhamos momentaneamente, como por exemplo, não nos exercitarmos quando sabemos que deveríamos, isso não define nosso caráter. O que verdadeiramente nos molda como indivíduos disciplinados e resilientes é a capacidade de seguir em frente. Um dia ruim não precisa se transformar em uma semana ruim. Uma semana ruim não deve determinar um ano ruim. A cada novo amanhecer, somos agraciados com uma nova oportunidade de recomeçar, abrindo os olhos para o que o futuro reserva, nossa própria vida. Para fortalecer ainda mais nossa autodisciplina, Marco Aurélio nos propõe a prática da adversidade voluntária. Ele nos incentiva a nos desafiarmos continuamente, tornando a vida, de maneira deliberada, desconfortável em certos aspectos. Através da adversidade voluntária, nos preparamos para enfrentar desafios genuínos que possam surgir em nosso caminho. Esses desafios voluntários podem assumir diversas formas, como pular uma refeição para experimentar a fome por uma noite, tomar banhos frios, resistir ao desejo de fumar, dormir em uma superfície dura, sair de casa sem um casaco em um dia frio e chuvoso, ou doar roupas para a caridade.
Você pode até optar por ficar desconectado das redes sociais por alguns dias ou guardar seu smartphone na gaveta, rompendo com a constante conectividade. A prática regular dessas adversidades voluntárias nos permite compreender a escassez e a adversidade, preparando-nos para enfrentá-las com resiliência quando necessário. Ao adotarmos esses desafios como oportunidades de crescimento pessoal, fortalecemos nossa autodisciplina e nossa capacidade de lidar com as dificuldades que a vida nos apresenta. Quando abraçamos o desconforto de forma voluntária, nos tornamos mais fortes e resilientes, prontos para superar qualquer obstáculo que surja em nosso caminho. A dialética do controle, como proposta por Epicteto e apoiada por Marco Aurélio, nos ensina a discernir entre o que podemos controlar e o que está além de nossa influência. Quando nos preocupamos excessivamente com eventos externos e permitimos que preocupações e angústias nos desviem de nossos objetivos, perdemos a autodisciplina. No entanto, quando nos concentramos no que está dentro de nosso controle, experimentamos uma sensação de tranquilidade, pois reconhecemos que nossas ações e escolhas são nossa responsabilidade. A próxima vez que se encontrar angustiado e distraído, pratique a dialética do controle, questionando-se se há algo que você pode fazer para resolver o problema. Se a resposta for afirmativa, concentre-se na ação. Se não, aceite com serenidade a situação, sabendo que se preocupar não trará solução. A capacidade de focar em nossas ações e escolhas dentro de nosso controle é uma maneira poderosa de manter a autodisciplina em situações desafiadoras. Quando direcionamos nossa energia para o que podemos influenciar, liberamos uma fonte inesgotável de determinação e força interior. Marco Aurélio também nos adverte a nunca nos vitimizarmos. A mentalidade de "por que eu?" é contraproducente à força mental e à autodisciplina. Em vez de buscar desculpas e culpar os outros ou as circunstâncias, devemos assumir a responsabilidade por nossas vidas. Assumir o controle sobre o que está ao nosso alcance é o primeiro passo para o progresso significativo. Às vezes, pode ser tentador atribuir a culpa a fatores externos quando algo dá errado. No entanto, somente aqueles com força mental são capazes de intervir e corrigir o curso, mesmo quando não são diretamente responsáveis pelo erro. Devemos ser as pessoas que agem e tomam medidas para melhorar, em vez de apontar dedos ou buscar desculpas. Ao evitar a autopiedade e adotar uma mentalidade de propriedade, torna-se possível alcançar progresso real e sustentável. A autodisciplina envolve a aceitação de responsabilidade e a disposição de fazer as mudanças necessárias para alcançar nossos objetivos. Quando abraçamos o poder da autorresponsabilidade, desbloqueamos uma fonte inesgotável de motivação e capacidade de enfrentar desafios. Outro aspecto essencial da autodisciplina é a capacidade de adiar a gratificação. A maioria das pessoas está predisposta a buscar satisfação imediata, mas a autodisciplina envolve resistir a essa tentação em prol de recompensas maiores e mais significativas no futuro. Imagine uma festa de Natal da empresa, onde bandejas de alimentos tentadores estão à sua disposição, mas você está comprometido em perder peso. Ceder ao desejo instantâneo de se deliciar com alimentos calóricos pode prejudicar sua dieta, mas resistir a essa tentação promete uma recompensa maior. A perda de peso desejada e a capacidade de se encaixar nas roupas que você almeja. A gratificação atrasada é uma característica central da autodisciplina, permitindo-nos resistir às tentações momentâneas em busca de recompensas mais valiosas a longo prazo. A capacidade de olhar além das recompensas imediatas e manter o foco nas metas de longo prazo é fundamental para fortalecer a autodisciplina. Quando adiamos a gratificação, construímos uma mentalidade de perseverança e resiliência, prontos para colher recompensas duradouras.
Ignorar os críticos é outro desafio enfrentado no caminho da autodisciplina. À medida que buscamos nossos objetivos e afirmamos nossa crença em nosso propósito, é natural atrair críticos. Essas são pessoas que tendem a criticar e se opor a nossas escolhas e ações. Os críticos frequentemente dizem não e expressam dúvidas. Embora possam até gostar de nós, têm medo do progresso e tendem a ser contra tudo. Suas opiniões negativas podem minar nossa autodisciplina, mas é importante lembrar que dar importância a opiniões de estranhos ou indivíduos cujo respeito não conquistamos é um desperdício de energia. Devemos buscar feedback construtivo de pessoas que respeitamos, mas ignorar críticos persistentes que não contribuem positivamente para nossas vidas. Manter a confiança em nossa visão e continuar avançando, apesar das críticas, é uma demonstração poderosa de autodisciplina. Quando nos concentramos em nossa jornada e nos recusamos a ser desviados por vozes negativas, fortalecemos nossa resiliência e determinação. Encontrar pessoas sábias para imitar é uma estratégia valiosa na jornada da autodisciplina. Identificar modelos a seguir, sejam eles amigos, familiares ou colegas que já alcançaram os objetivos que perseguimos, é uma maneira eficaz de aprender com suas experiências e trajetórias. Ao observarmos aqueles que demonstram autodisciplina nas áreas que desejamos aprimorar, podemos adquirir insights valiosos e orientação prática. Perguntar-lhes sobre suas jornadas e como se disciplinaram é uma fonte valiosa de conhecimento que pode nos impulsionar em nossa própria jornada pessoal. Aprender com aqueles que trilharam o caminho da autodisciplina antes de nós é uma estratégia inteligente para acelerar nosso próprio crescimento e desenvolvimento. Quando nos cercamos de modelos a seguir, estamos imersos em um ambiente de sucesso e autodisciplina, o que nos inspira a elevar nossos padrões e alcançar nossos objetivos com maior determinação. Finalmente, realizar uma revisão honesta de nosso dia é um hábito fundamental para fortalecer nossa autodisciplina. Ao analisarmos de maneira franca e objetiva nossos sucessos e fracassos diários, adquirimos autoconsciência e autoexame. Isso nos permite identificar áreas em que nossa autodisciplina pode ser aprimorada e nos ajuda a criar um plano para a melhoria contínua. Devemos questionar: o que fizemos bem hoje? Onde nossa autodisciplina e autocontrole foram testados e onde tivemos sucesso? Onde falhamos e por quê? Como podemos melhorar? Essa revisão noturna constante nos permite aprender com nossas experiências e nos preparar para enfrentar o próximo dia com um foco renovado e um compromisso mais forte. O autoexame contínuo é uma prática que mantém nossa autodisciplina afiada e nos permite fazer ajustes conforme necessário. Quando nos dedicamos à autorreflexão e ao autoaperfeiçoamento, fortalecemos nossa capacidade de manter a autodisciplina no centro de nossas vidas. Cada revisão honesta é um passo em direção ao crescimento contínuo e à conquista de nossos objetivos mais elevados. Em resumo, a autodisciplina é uma jornada interna e externa que começa com a descoberta de nosso propósito e se desenvolve através da prática de princípios como confiança em si mesmo, planejamento de ação, persistência, adversidade voluntária, dialética do controle, evitando a autopiedade, gratificação atrasada, ignorando críticos, modelando comportamento sábio e revisão honesta. Esses princípios nos capacitam a crescer como indivíduos autodisciplinados, prontos para enfrentar os desafios da vida com determinação e resiliência, alcançando nossos objetivos com sucesso. À medida que mergulhamos nessa jornada de autodisciplina, encontramos significado, realização e um profundo senso de propósito em nossa existência. Cada passo que damos nos aproxima mais da melhor versão de nós mesmos, impulsionados pela força interior que é a autodisciplina. Acredite em seu propósito, comprometa-se com a jornada e saiba que você é capaz de alcançar grandeza através da autodisciplina. Seja o arquiteto de sua própria vida
e construa um futuro repleto de conquistas e sucesso. Deixe seu like, compartilhe seus pensamentos nos comentários e, claro, compartilhe este vídeo com todos aqueles que você acredita que também podem se beneficiar dessas valiosas lições. Até o próximo vídeo.